Primeiro, falar um pouquinho quem que eu sou, né? Vocês conseguem encontrar aí minha identidade PKIAT em qualquer Twitter, Instagram, essas porcaria toda de rede social, estou em todas elas aí. Não sou tanto participativo, mas estou lá. Se falar comigo, eu respondo. Eu desenvolvo jogos há mais ou menos uns 12 anos. Eu estou parando de contar, porque sabe, depois que a gente fica careca e tal, já não faz tanta mais diferença depois que passa dos 10, né? Eu sou um dos cofundadores da VR Monkey e minha formação basicamente é engenharia, né? Eu sou mestre em engenharia com participação também, fiz um diploma duplo no Politécnico de Milano e me formei na Escola Politécnica aqui da USP. Ou seja, eu sou um cara bem técnico mesmo, apesar de hoje fazer muita coisa mais burocrática. E o que é a VR Monkey? Na verdade, a VR Monkey é a empresa que eu fundei, ela é uma pivotagem. Quem aqui sabe o que é pivotagem? Legal, 3 pessoas, então eu tenho que explicar. Pivotagem basicamente é o seguinte, eu tinha uma empresa de jogos mobile, a gente desenvolvia jogos para tablets, celulares, às vezes para web, e estava indo bem, estava indo muito bem. Acho que no total a gente tem mais de 3 milhões de downloads, algumas coisas assim, mas a realidade foi, eu experimentei o Oculus Rift, aquele bem anterior, o primeiro Developer Kit, em 2013, e foi unânime, né? Eu e todo o pessoal da empresa virou e falou, cara, isso daqui é o futuro. Isso daqui vai ser um novo smartphone, vai ser uma plataforma nova, todo mundo vai querer isso. Quem aqui já experimentou algum headset? Legal, maior parte de vocês. Quem aqui experimentou algum headset que não foi o cardboard? Tá, legal, tem mais algumas pessoas, porque realmente eu preciso dizer que faz bastante diferença. E ao longo do tempo, então, a gente pegou e decidiu fazer essa pivotagem, ou seja, mudar da área de jogos mobile para ir totalmente para a área de realidade virtual. No começo do ano passado, a gente recebeu um investimento anjo e desde então a gente só tem trabalhado com realidade virtual. A gente tem mais de 10 projetos com realidade virtual, realidade aumentada. A gente desenvolve oficialmente para PlayStation 4, para o PSVR. A gente tinha um lá na empresa que até então a gente não podia nem tirar foto porque era segredo. Oculus Rift também, HTC Vive, a gente está recebendo até o Oculus Touch agora na empresa. E a gente tem parceria com algumas empresas como Samsung, Intel, e agora que eu descobri que eu tenho um passador aqui também, e Sony. E está funcionando. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é realidade aumentada? Alguém quer dar um... Ali, você quer falar já? Legal. Gostei, é bem nessa linha mesmo. Então eu vou perguntar de uma maneira mais direta. Vocês acham que esses óculos aqui, o Google Glass, por exemplo, é realidade aumentada? Quem acha que é realidade aumentada, levanta a mão. Quem acha que é realidade virtual? Legal. Esses daqui, o Cardboard, o PSVR, o Oculus Rift. Quem acha que isso daqui é realidade virtual? Quem acha que é realidade aumentada? Tá, algumas pessoas, legal. Basicamente, a explicação do nosso querido participante ali. Realidade aumentada é o seguinte, isso daqui é o contínuo de virtualidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ah, uma pessoa ali, gostei. Hoje tem outras propostas que eles falam já de espaço contínuo de virtualidade, que é tridimensional, não é mais bidimensional. Mas isso daí para mim complica muito, isso daqui para mim é bem simples. Qual que é a simplicidade disso? De um lado, a gente tem a realidade virtual, onde tudo é virtual, ou seja, eu deixo de interagir com o ambiente que está ao meu redor para interagir num ambiente totalmente virtual. E do outro lado tem a realidade, essa coisa tosca que a gente vive aqui, que não dá para voar, não dá para fazer nada. E aí, a gente tem realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Eu pego objetos virtuais e coloco ele dentro da realidade real. Ou seja, eu vou poder interagir, por exemplo, com um cubo que estaria aqui no espaço, mesmo ele não estando no espaço, só estando virtualmente. E no meio termo a gente também tem a Mixed Reality, que é o quê? Então eu posso estar imerso num mundo totalmente virtual, mas eu posso estar interagindo com o mundo real de alguma forma. Ou seja, eu estico a mão aqui, e apesar de estar com um visor que tampa toda a minha visão e faz eu me sentir num mundo virtual, se eu esticar a mão e tocar nessa mesa também existe no mundo virtual, como no mundo real. Eu tenho uma sincronia entre o mundo real e o virtual para poder dar essa sensação, por exemplo, tátil.
botão errado. Ou seja, o que é realmente realidade aumentada? O Google Glass não é uma realidade aumentada, desculpa quem falou que ele era realidade aumentada. Na verdade, o Google Glass ele apenas é um heads-up display. Ele coloca a informação na sua cara. Mas se a informação ela não é contextualizada no mundo real, ela não é realidade aumentada. Ou seja, o Google Glass ele pendurava uma TV aqui na sua cara. Quem já experimentou o Google Glass aqui? Algumas pessoas. Vocês provavelmente perceberam, era como ter uma TV de 20 polegadas flutuando aqui em cima, meio transparente. Fazia você ficar até um pouco tonho, porque você ficava batendo a cabeça assim para interagir com ele. Não era muito interessante, até por isso eu acho que não deu tão certo. Mas ele era um heads-up display. É quase como um visor de um caça de pilotagem, um avião, né? Já a realidade aumentada, que são as propostas, por exemplo, do HoloLens, do Meta e do Magic Leap, eles escaneiam o seu mundo, então eles fazem uma versão virtual do seu mundo real, para então colocar o objeto virtual no mundo real. Ou seja, ele é contextualizado. Significa, se eu colocar um objeto, por exemplo, aqui atrás, onde provavelmente a maioria de vocês não enxergam, mas se estiver aqui atrás, ele vai estar invisível, eu não vou conseguir ver ele. Ele tem que entender a profundidade. Então, por exemplo, eu coloco isso daqui, aqui, ele vai ficar atrás disso. Então, ele tem que entender o contexto do ambiente onde ele está. E essas daqui são algumas propostas interessantes. Quem já viu esse vídeo? Isso é uma realidade aumentada. Ou seja, esse elefante, ele é virtual. Tá com som aí, irmão? Tá com som? Deveria estar. Ou seja, legal, né? Algum de vocês já viu esse outro vídeo aqui? Isso é realidade aumentada. Eles colocaram dentro de um contexto uma coisa virtual. Aqui, vocês acham que isso daqui é um produto existe, não existe? É uma proposta de verdade ou é só alguma coisa chutada? Quem acha que isso daqui já existe hoje? Legal. Quem acha que isso daqui é só chutado? Legal. Isso daqui, na verdade, é uma propaganda do produto do Magic Leap. Quem aqui já ouviu falar sobre o Magic Leap? Magic Leap é uma empresa que o próprio Google investiu milhões de dólares, se não bilhões. Ela hoje é extremamente bem avaliada. E ninguém nunca viu um produto dela efetivamente. Mas eles têm uma proposta sensacional. Essa é a proposta deles. Obviamente não funciona assim, porque você pode ver, nesse último vídeo que eu passei, as pessoas estão sem óculos de realidade aumentada. Como é que você vai enxergar uma coisa sem isso? Tem que ser uma holografia, né? E aí vocês têm também esse cara aqui, que mostra muito bem como que seria o dia a dia aplicando realidade aumentada. Pode baixar um pouquinho. Isso daqui é uma propaganda do HoloLens. Quem aqui já ouviu falar do HoloLens? Legal, uma metade do pessoal aí. Ou seja, a proposta deles é que você consegue interagir com o mundo ao seu redor como se ele estivesse vivo, o virtual. Você só tem que andar com aquele capacete ali. Quem ia gostar de jogar Minecraft assim? Eu acho que ia ser cansativo. Ou seja, essas são as propostas para equipamentos que vão estar no mercado dentro de 3 anos, pelas previsões deles. Hoje, a gente já tem protótipos disso. A gente já tem, por exemplo, o kit de desenvolvedor do HoloLens. E o kit de desenvolvedor do HoloLens é mais ou menos assim. Isso daqui é um cara filmando pela lente do HoloLens. Ou seja, ele faz a percepção do ambiente ao seu redor, ele consegue entender como o seu redor está, e ele consegue colocar as imagens realmente posicionadas naquele ambiente. Mas exatamente como o nosso amigo ali está fazendo com a mão, o seu campo de visão é uma coisa muito limitada. Ele tem em média 50 graus só de campo de visão. Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas deve ter de 150 até 180 graus de campo de visão. E o Magic Leap,
que é a baleia sensacional e maravilhosa, mostrou esse vídeo falando que é da própria tecnologia deles. Ou seja, está bem interessante também. O legal do Magic Leap é que eles têm uma tecnologia que, em vez de você ter um óculos, que você projeta a imagem no óculos, a proposta deles é que eles vão projetar a imagem direto na sua retina. É um pouco assustador, mas a patente é legal. Ou seja, eles também têm um sistema que contextualiza, coloca o objeto numa posição fixa no mundo e você consegue girar ao redor dele. E eu achei interessante que eles trabalham muito bem com a iluminação dos objetos. Mas você vê, isso daqui não chega perto ainda do que o pessoal de marketing fez com a baleia, né? E, na verdade, muito de quando as pessoas ainda falam de realidade aumentada, a gente está experimentando coisas semelhantes ao Pokémon GO. Né? Que acho que a maior propaganda de realidade aumentada que a gente tem hoje é o Pokémon GO. E é basicamente isso. Você tem, às vezes, marcadores, ou você tem simplesmente um ambiente onde você vai colocar um objeto virtual que tenta obedecer a alguma regra e você fica com o celular olhando para ele onde que ele estiver. Já funciona muito bem. Você tem diversas bibliotecas que você pode usar, Vuforia, RToolkit, e funciona bem. Mas você não tem aquela imersão, porque você precisa usar algum tipo de visor para você ter essa visão. E ainda, indo além, existe, por exemplo, a tecnologia que é o Intel RealSense. Ele parece muito com o Kinetic. Eu já usei ela algumas vezes. E isso, por exemplo, a Intel RealSense é o mesmo hardware do Google Tango. Ou seja, num tablet, num celular, você tem uma câmera que tem percepção de profundidade. Então, ela consegue escanear o ambiente ao seu redor em tempo real. E aí você consegue contextualizar objetos virtuais e pôr eles direto lá. Isso daqui é uma imagem interessante que ele está escaneando o bonequinho, fazendo um modelo 3D. E isso você faz girando só ao redor dele. Isso daqui é um jogo que a gente fez, acho que foi em 2013 que a gente estava demonstrando ele, ou 2014, que usava essa tecnologia. Ele escaneia toda essa mesa, ele cria uma mesh em tempo real, e aí você podia ficar tirando flechas em alvos que se posicionavam relativos a esse mundo virtual que ele acabou de criar. E ele tinha toda essa parte de contextualização, ele entendia. Mas tinha várias dificuldades. Por exemplo, trabalhar com iluminação alta não era muito bom, ele tinha problemas com iluminação. Então, tinha muito esse trabalho. E a gente pode ir muito mais além. Isso daqui é um projeto chamado The Void. Alguém já ouviu falar dele? Então vou ficar quieto para vocês assistirem, porque vale a pena. Ele, na verdade, não é um projeto para o futuro, é um projeto de hoje. Ele já existe. Se for em Nova York, eles têm uma experiência dos Goosebumps. Eu falei que eu ia ficar quieto, né? Eu não consigo. A ideia deles, eles usam o Mixed Reality. Ou seja, eles desenvolvem as experiências em realidade virtual, levando em conta o espaço físico deles. E depois eles fazem o seu traqueamento no mundo virtual para ficar sincronizado ao mundo real. Então, ele está andando num corredor de drywall, mas na verdade o que ele está vendo é que ele está numa nave alienígena. Ele está recriando todo o mundo virtual em cima do mundo real. E é legal que eles têm tecnologias que pegam, por exemplo, a sua mão para interagir com o ambiente. Eles colocam ventiladores, fogos, águas e várias coisinhas para trabalhar mais com os outros sentidos ainda, para realmente se fazer sentir que você está nesse mundo virtual. Isso é um parque de diversões. Já está funcionando em Utah e ele é multiplayer. Essa parte ainda que eu não vi de verdade, né? Mas se eles estão falando que eles vão fazer, eu não duvido nem um pouco. Porque eles já fizeram muita coisa. Essa parte é muito boa. É interessante esse Rapture que eles falaram. É um colete que ele sente aonde você está tomando impacto. Então ele te dá um retorno háptico através do impacto que você está tendo no mundo virtual. Ou seja, se um bicho encostar em você, ele vai tremer e fazer uma pressão aonde um bicho está encostando em você. Se você tomar um tiro na barriga, ele vai
dar uma pontada na sua barriga como se você tivesse tomado tiro. Obviamente não vai te furar, né? Mas vocês entenderam a proposta. E naturalmente você vê na ficção científica, né? Quem conhece esse cara aqui atrás? Está um pouquinho escuro aqui, mas... Quero dizer, está claro aqui, né? Na verdade a imagem está escura. Alguém conhece esse cara aqui atrás? Ninguém? Ninguém nunca assistiu Jornada nas Estrelas? Meu Deus, eu estou ficando muito velho aqui, cara. Esse daqui é o LaForge. E basicamente, todo mundo que conhece Jornada das Estrelas lembra que ele começa a nova geração com um visor enorme para fazer com que ele enxergue, e com o tempo ele vai evoluindo para uma coisa que quem assiste... Tá, Black Mirror é mais atual, vai. Todo mundo assistiu Black Mirror aqui, né, provavelmente. E a minha apagou, voltou, tudo feliz, legal. Black Mirror, muitos dos episódios eles têm essas lentes de contato inteligentes que você consegue enxergar informações sobrepostas. Mas em alguns episódios até tem uma brincadeira que, a partir do momento que a gente tiver uma realidade aumentada, que ela permite com que você realmente use a realidade aumentada com uma opacidade absoluta, ou seja, se eu conseguir escurecer todo o ambiente ao meu redor, o que impede de eu fazer essa realidade aumentada ser uma realidade virtual? Nada me impede. Porque ele tem que ter todos os parâmetros da realidade virtual para isso. Ou seja, hoje a realidade virtual já é uma realidade, né, vamos dizer assim. Ela já está presente. Se você for, por exemplo, num shopping, você consegue experimentar um Gear VR. Em dezembro desse ano, a gente vai estar lançando no Museu Catavento Cultural, como VR Monkey, uma experiência chamada Dinos do Brasil. A gente está recriando os dinossauros para a história brasileira inteira. E você vai conseguir passear durante mais de meia hora no que foi o Brasil com um Oculus Rift versão de consumidor, com a última tecnologia de realidade virtual. Ou seja, você já experimenta, você já se sente que está lá, é quase como uma tecnologia de teletransporte. E a realidade aumentada está mostrando que está avançando. Hoje você tem o HoloLens, essas coisas que estão melhorando. Ou seja, um dia os dois vão ser a mesma coisa. E eu falo muito que realidade aumentada, como a Microsoft mesmo disse, daqui 3 anos acho que vai estar bem legal. Por enquanto, ela ainda é muito protótipo. Mas com certeza a gente vai ter uma convergência. E eu acho que isso é o futuro. A gente já está vivendo o futuro. É o nascimento de uma nova plataforma agora. E uma plataforma que, como o smartphone mudou o jeito como a gente interage, né? Quem aqui consegue imaginar como seria a gente não ter um smartphone? Eu reparei que para vir para cá, eu peguei meu celular, coloquei como GPS no carro. Aí eu estava aqui, estava recebendo mensagem, lendo e-mail. Eu tenho um computador no meu bolso. Quem tem mais do que 20 anos, provavelmente não imagina o que era tentar acessar a internet sem fio. Então, é um pouco assustador. E você pensa, hoje a gente está trabalhando com essa tecnologia que você tem que colocar um capacete. Mas daqui a pouco vai ser uma coisa que todo mundo vai usar todo dia. E a gente está participando disso, a gente vai construir esse futuro. E uma coisa que eu aprendi muito com a VR Monkey, principalmente, a gente estava 3 semanas atrás em Seul, na Coreia, é que qualquer pessoa aqui, qualquer um, pode estar mudando o futuro. O que a gente está fazendo na VR Monkey não fica atrás de nenhum estúdio internacionalmente. Inclusive, a gente tem pego muito trabalho internacional por causa disso, porque ninguém, hoje, está em desvantagem. Você tem um computador, você tem um cérebro, pronto, é isso. Você tem acesso à informação, está aí para você... Tem que falar inglês, né, em geral, mas... E eu acho que é isso. Muito obrigado. E eu vou abrir para questões agora. Geralmente essas palestras geram muitas questões. Obrigado.